Checando conexão. Alô. Teste conexão. Alô. Ei, alô, conexão. Live leve, solta. Sexta-feira aqui com vocês. Toda sexta. Opa, são 2 minutos para as 18 horas e nós estamos aqui com a live leve e solta. Enquanto a gente espera às 18 horas, vamos de Moraes Moreira. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Moraes Moreira, nessa canção lindíssima de Caetano Veloso, Chão da Praça. Saltimbanca linda, meu amor, Cris. Vocês escutam? Nessa dança, meu amor, tem fé na dança. Nossa dor, meu amor, é que balança a nossa dor. O chão da praça. Nessa dança, meu amor, tem fé na dança. Nossa dor, meu amor, é quem balança a nossa dor. O chão da praça, sei que já detonou som na praça. Todo pranto rolou. Negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões. 6 horas. Eu era menino, beduíno, ouvido de mercador. Lá no Oriente tem gente com olhar de lançar na dança do meu amor. Eu era menino, beduíno, ouvido de mercador. Tem gente com olhar de lançar na dança do meu amor. Tem que dançar a dança. A nossa dor balança o chão da praça. A nossa dor balança o chão da praça. Moraes Moreira! Balança o chão da praça. Nossa dor, meu amor, é que balança o nosso amor. Tem fé na dança, chão da praça, viva Moraes Moreira. E hoje, 18h01, então estamos aqui com um monte de gente na nossa live leve, solta. Esse encontro virtual, esse encontro live, esse encontro de toda sexta-feira. Esse momento proposto pela Manifesta Coletiva, essa movimentação cidadã de atores, agentes da cultura que querem ocupar o espaço político em Salvador, enfim. Então é de manifesta que nós vamos hoje, é de manifesta coletiva. Nós nascemos no dia 18 de fevereiro desse ano com o desejo de ocupar a agenda e o ano eleitoral pensando uma cidade para todas e todos, uma cidade comum, e fomos, surpreendidos com essa coisa enorme, gigante, essa crise global, essa crise mundial, e a coletiva Manifesta Coletiva, a coletiva Manifesta, então, propõe esse encontro todas as sextas-feiras com figuras da cidade, do estado, do mundo, para que a gente pense um projeto de futuro. E hoje estará conosco ninguém menos do que Jean Willis, esse homem brilhante, gigante da política brasileira, da política nacional.
E, coincidentemente, Jean está aqui conosco nesse 17 de abril, esse dia que há 4 anos foi votado na Câmara, no Congresso Nacional, a admissibilidade do impeachment da primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Então, não foi programada que a nossa live fosse hoje, dia 17, mas eu acho que os orixás quiseram e eu tô aqui com meu amigo, querido, companheiríssimo, esse homem que eu admiro profundamente, Jean Willis, que vai dividir esse espaço aqui com a gente, com muita generosidade. Ele já tá aqui chamando Jean. Chegou, cadê Jean? Entra aí. Ei, Aninha, beijo, meu amor. Oi, Maria! Querido! Linda! Tô acreditando, assim, eu tô muito feliz. Muito, meu muito. amor! Que bom te ver. Eu tava olhando você cantando Moraes Moreira, cantando a música de Caetano que Moraes gravou. E me deu uma saudade da gente, uma saudade da Bahia, uma saudade, enfim, de tudo. Uma saudade de um tempo que não sei se a gente vai recuperar, mas pelo menos vamos tentar recuperar, né? Eu acho que a gente tem falado muito, né, Jean, que a gente está em trânsito. Então tem pelas ruas assim que o passado não volte, no sentido de que a gente não pode retroceder. Eu acho que são esses repertórios simbólicos, afetivos, de todos os repertórios que nós guardamos, e por isso esse encontro aqui, para que essas memórias constituam, na verdade, o futuro que a gente precisa construir agora mesmo. Não dá mais para voltar ao passado, porque ele não existe mais. Quando a gente voltar às ruas, ele não vai existir. E, ao mesmo tempo, nós precisamos salvaguardar todo tipo de afetividade e marcas, e políticas, e sentido, produção de um futuro. Maravilha. Você integra esse repertório. Obrigado. Eu queria dizer para os meus amigos que estão acompanhando a live que eu mandei o convite para muita gente. Maria Marighella é uma atriz maravilhosa. Eu vi Maria praticamente na estreia dela no teatro em Salvador. É uma atriz maravilhosa, fez grandes espetáculos. Eu vou destacar Clarices, que é uma obra-prima. Escola de Mulheres, que tinha uma pegada baiana, então era Escola de Mulheres no balanço do reggae, que era muito interessante. Vermelho. A Maria é uma atriz maravilhosa. Ela está no filme Marighella, de Wagner Moura. Maria Neta, de Carlos Marighella. É gestora pública também da área de cultura e está com um movimento, uma coletiva, né, de artistas para colocar a cultura na centralidade, digamos assim, como coluna vertebral de todas as políticas públicas que se desenvolvam no município. Ela é pré-candidata também a vereadora pelo PT da Bahia. Maria, muita gente me pergunta por que eu faço lives com os petistas, né? E com o PCdoB. Eu fiz com a Manuela Dávila, ela me convidou, eu fiz com o senador Rogério Carvalho, do PT, e agora estou fazendo com você, que é pré-candidata ao PT. Aí tem gente que me pergunta, você se filiou ao PT? E eu digo, não me filiei ao PT, né? Acontece que eu tenho uma excelente relação com todo o campo da esquerda. E aí essas pessoas me convidam e eu aceito, porque eu não sou antipetista, eu odeio o antipetismo, acho que o antipetismo foi a causa da ascensão da extrema-direita no Brasil. Não sou antipetista, tenho críticas ao PT, mas eu me relaciono super bem com todo o campo da esquerda. Então, só para explicar para as pessoas que eu não estou filiado ao PT. Olha, eu vou te falar, muitas vezes também perguntam se eu estou no PSOL. Ou seja, Maria, mas você tem que ir ao PSOL. Eu também preciso explicar que além da profunda, o seu áudio? O seu áudio tá distorcendo, né, em alguma medida. Então, ou você bota um fone, ou talvez diminui, assim, talvez seja isso. Deixa eu diminuir aqui para tentar. Oi, será? Aí. Pronto. Me perguntam também se eu estou no PSOL, se eu estou em outro partido, ou por que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Então, essa pergunta é uma pergunta recorrente. Então, eu teria muitos motivos para dizer por que eu me filiei ao PT, mas, sobretudo,
tudo, eu pertenço a uma tradição política que é muito maior do que qualquer partido. E os laços de afeição que eu tenho com os partidos do campo progressista, da esquerda, são muito maiores. E é uma honra ter você como amigo, ter amigos e companheiros em muitos partidos, né, do nosso campo, fazendo a diferença. E eu sinto, né, Jean, que nós temos a responsabilidade de criar um campo de afeição na política. Sim. Eu acho que quando você traz essas amizades, né, Ávila e tantas outras pessoas de outros partidos, expõe isso no ambiente político, isso muda de algum modo a cultura política. Sim. Sim. As pessoas não calculam às vezes, né, o quão duro, o quão massacrante. Ninguém acorda e diz, eu vou entrar na política institucional, vou me filiar, vou me candidatar, né, a um cargo eletivo. Ninguém faz ideia do tamanho, do peso, da responsabilidade. São todas as pessoas decentes que sentem, né, imbuídas da responsabilidade de ocupar esse espaço de muito amor, de muita proteção, de muito acalento. Eu até saio um pouco aqui do roteiro que eu montei, que a gente montou da coletiva, me lembro muito de 2015, que foi um ano muito emblemático. Claro, desde 2013, né? 2013, 2014, aquela virada de 2014 para 2015. Mas eu me lembro muito do meu sentimento. Estão pedindo para você colocar um fone. Ai, peraí, vou achar um fone. Já, segura aí. Tá, eu vou falando então com as pessoas. Acho interessante a Maria falar da afeição na política, né? Porque a gente viu que a extrema-direita ascendeu no Brasil e no mundo muito em função da demonização da política. As pessoas já são normalmente despolitizadas, mas houve uma demonização da política, uma demonização da política institucional. E a gente viu como essa demonização da política, na sua expressão institucional, serviu à ascensão da extrema-direita. Hoje, como a Maria bem lembrou, fazem 4 anos desde o golpe de 2016, né? Na verdade, à noite, ainda que o impeachment da Dilma tenha sido confirmado depois no Senado, foi na noite de 17 de abril de 2016 que ele, na verdade, aconteceu. E naquela noite, nós vimos, ao mesmo tempo que havia um clima geral de demonização da política no ambiente social, as pessoas se depararam com a realidade da representação política no Congresso Nacional, que era um horror. As pessoas se depararam com uma baixeza, com uma vileza, com um analfabetismo político entre os representantes políticos. Naquela noite, o atual presidente da República, ele dedicou o voto dele a um torturador, né? A um dos piores torturadores da ditadura militar no Brasil, que durou 24 anos, né? Esse cara, além de dedicar o seu voto a um torturador, ele me humilhou, né? Ele na verdade, ele estava por cima naquele momento, todo esse campo da extrema-direita estava por cima naquele momento. Havia um clima geral na sociedade de demonização do PT, um antipetismo crescente na sociedade. Então, ele estava por cima, então ele decidiu elevar o nível do bullying que ele praticava contra mim. Ele decidiu elevar o nível desse bullying e me atacou durante toda a sessão, terminando por usar um insulto homofóbico contra mim, né? Então, isso tudo me levou a ter uma reação que foi quase um transe. Eu que sou místico, baiano, pisciano, acredito muito nesses transes. Eu acho que, de alguma maneira, os mortos falaram através de mim naquele momento. Todos os desaparecidos, os corpos não encontrados, mortos sob tortura, todas as pessoas, todos os corpos vítimas da ditadura militar falaram por mim naquele momento. Porque eu entrei num transe e eu dirigia o cuspe à cara daquele fascista, daquele canalha. Se alguma coisa fosse feita naquele momento, se a apologia à tortura um crime previsto na Constituição Federal, um crime reconhecido pelos tratados internacionais de direitos humanos, né? Um crime de lesa humanidade, se aquilo fosse interrompido naquela noite, se aquele sujeito fosse de alguma maneira punido naquele momento, a gente não teria chegado onde chegamos hoje, né?
essa expressão máxima da necropolítica, para usar aqui um termo do Achille Mbembe, né? Necropolítica. Ou seja, ele elevou ao paroxismo, ele elevou paroxisticamente, ou seja, ele elevou ao extremo esse Estado que decide quem morre e quem vive, né? E ele decidiu fazer isso nesse momento, usando a pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Mas tudo isso que está chocando a sociedade nesse momento tem uma genealogia, tem uma história, né? A gente não pode perder essa memória, a gente tem que entender como é que esse pensamento eugenista, e aí esse pensamento eugenista é o pensamento de melhora da sociedade, eliminando os mais fracos, eliminando os defeituosos, os doentes. Esse pensamento, ele estava presente durante toda a trajetória desse sujeito e, sobretudo, na ascensão dele como catalisador da extrema-direita no Brasil. Esse pensamento estava presente. A ideia hoje que ele defende, praticamente ele defende essa ideia de que os pobres, os pretos pobres, as pessoas idosas ou acima de 60 anos, que os povos indígenas se sacrifiquem em nome da economia, em nome dos que podem mais, em nome dos brancos, dos empresários, da classe média alta. É basicamente isso que ele está pedindo. É basicamente isso que ele está defendendo. Esse pensamento eugenista de eliminação dos mais fracos é um pensamento que já vinha sendo expresso ao longo da trajetória dele e que ficou muito evidente durante a campanha dele. Ou seja, há um nexo entre esse pensamento que ele está expressando agora de maneira mais clara e ele ter dito numa reunião no Clube Hebraica, né, um clube que reúne uma parte da burguesia judaica do Rio de Janeiro, ele ter dito naquele clube que os quilombolas não serviam nem para procriar, né? Quer dizer, que eles pesavam, o mais leve pesava não sei quantas arroba. E aí ele usa uma unidade de medida de animais para se referir à população quilombola. Esse pensamento eugenista de que os gays merecem uma cura, né? De que os gays podem ser eliminados, os gays, as lésbicas, travestis e transexuais podem ser eliminados, esse pensamento agora está sendo expresso em relação à maioria da população brasileira, que são os trabalhadores, os mais pobres, os indígenas. Ou seja, o cara está defendendo que essas pessoas morram de Covid-19 para salvar a economia. Quando, na verdade, o que a Organização Mundial de Saúde, os cientistas da Organização Mundial de Saúde, os cientistas brasileiros, né, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, os cientistas das principais universidades do Brasil, todas as pessoas estão dizendo que as recomendações para não sobrecarregar o sistema de saúde, porque não há respiradores para todo mundo, porque não há UTIs para todo mundo, porque não há equipamento de proteção para os profissionais de saúde suficiente. Por tudo isso, a recomendação é que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas sigam as regras de higiene recomendadas e que nós criemos redes de solidariedade para que mais pessoas possam ficar em casa. Quer dizer, quando a recomendação é essa, para salvar o número maior de pessoas, o cara vai lá e propõe outra coisa, propõe que as pessoas quebrem o isolamento, vão para as ruas, vão para o trabalho e se infectem. E se elas morrerem, problema delas. A economia, entre aspas, está salva. Os ricos estão salvos. Os brancos de classe média estão salvos. Então, esse é um pensamento eugenista, é um pensamento de eliminação daqueles considerados mais fracos, daqueles considerados supérfluos, daqueles cuja vida não tem valor. Esse pensamento, para as pessoas que estão defendendo a quebra do isolamento, ou defendendo, por exemplo, a fala do novo ministro da Saúde, que substitui Mandetta, a fala dele, uma fala antiga dele, mas que foi trazida à tona agora, uma fala em que ele defende claramente o investimento em pessoas mais novas, o investimento de hospitais, clínicas privadas, enfim, um investimento em pessoas mais novas, adolescentes, e não em velhos, né? Esse pensamento, eu queria que as pessoas simplesmente substituíssem os velhos por gays, substituíssem os velhos por judeus, substituíssem os velhos por indígenas, substituíssem os velhos por mulheres. Quer dizer, quem começa dizendo que os velhos devem morrer porque já viveram demais, termina por dizer que os judeus devem ser mais uma vez mortos. Esse pensamento é um pensamento
perigosíssimo, é o que está por trás do pensamento desse cara e que está por trás do pensamento de quem está em volta dele. Quer dizer, é o pensamento de todo o governo dele. E Mandetta, ele pode até ter feito... tomou uma decisão, o Mandetta agora tomou uma decisão para tentar salvar a biografia dele, porque o Mandetta fez parte desse governo. O Mandetta fez campanha com Bolsonaro. O Mandetta sabia em que tipo de governo estava se metendo. O que Mandetta não quer agora... E o Mandetta participou do impeachment, ou seja, muitas pessoas nas redes relembraram muito, claro, tchau, querida, ele o dia 16 do dia, né? Sim, ele, o partido dele, o Mandetta, ele participou de tudo isso. O que o Mandetta fez agora foi tentar salvar a própria pele. O que Mandetta não quer é que os cadáveres pesem nas costas dele. Então ele saiu e ele deu lugar, claro, a alguém infinitamente pior do que ele, né? Porque Mandetta, apesar de ser um golpista, apesar de ter participado do governo Bolsonaro, sabendo o que era Bolsonaro, o Mandetta, na hora da epidemia, foi um homem sensato. Agiu com sensatez. Deu voz à ciência. Justiça seja feita. Nós não podemos negar que ele vinha conduzindo de maneira correta o Ministério da Saúde agora, durante a pandemia de Covid-19. Ele vinha fazendo isso de maneira correta. Ou seja, pelo menos ele foi um facho de luz no meio de tanto breu, de tanta escuridão que é esse governo Bolsonaro. Então, só para deixar isso claro para as pessoas, porque há uma tendência no Brasil, não só de negação, não há só negacionistas da epidemia, da pandemia de Covid-19, há negacionistas da ditadura militar. A gente que diz que não houve ditadura militar no Brasil, mesmo com a história do seu avô, por exemplo, né? Contada no livro do Mário Magalhães, na biografia, e contada agora, mais recentemente, no filme de Wagner Moura. Mesmo com o depoimento de Amelinha Telles, por exemplo, uma mulher que sofreu coisas terríveis no corpo dela, torturas terríveis no corpo dela, sabe? Mesmo com o depoimento de Dilma Rousseff, a presidenta da República, que teve o maxilar quebrado por um soco, além de outras torturas. Mesmo com o depoimento de Miriam Leitão, que é hoje uma jornalista de direita do jornal o Globo, né? A Miriam foi colocada dentro de uma jaula e foi colocada uma cobra dentro da jaula com ela grávida. Ou seja, com todos os depoimentos, com os cemitérios clandestinos, com os documentos que a Comissão da Memória da Verdade trouxe à tona, há pessoas negando a ditadura militar no Brasil. Ou seja, há negacionistas da ditadura militar, negacionistas das mudanças climáticas, há negacionistas do Holocausto, ou seja, há negacionistas para todo tipo no Brasil. Então, nesse momento de negacionismo, a gente não pode perder a memória, a gente não pode deixar de fazer essa genealogia, num sentido que Michel Foucault, que é um filósofo francês, maravilhoso, historiador e filósofo, no sentido que ele diz, né, quer dizer, as ideias, elas têm uma genealogia. A gente tem que começar a dizer de onde veio tal ideia. Elas não nascem do nada. O governo Bolsonaro não nasceu do nada. O horror que Bolsonaro está praticando não nasceu agora. O horror que ele vem praticando começa quando ele começou a carreira dele como deputado e se torna bastante aguda quando da minha chegada no parlamento, porque ele me vê como uma ameaça a um antagonismo. Exatamente. Ele me vê como um antagonista, ele me vê como uma ameaça ao status quo, né? Uma ameaça ao mundo, à organização do mundo, como ele gostaria, né? Quer dizer, um mundo em que os gays e a comunidade LGBT e as mulheres têm um papel subalterno. Então, ele não admitia a chegada de um gay assumido na Câmara dos Deputados. Então, é preciso dizer isso para que as pessoas, inclusive, que votaram 17, que agora estão arrependidas, saibam por que elas votaram, né? Busquem entender em que transe elas se meteram, em que mentira elas acreditaram, né? É preciso que as pessoas façam esse meia-culpa, digam para si mesmas, saiam do auto-engano, porque é fundamental para que a gente, inclusive, reveja nossas posturas, que a gente reconheçam, admitam que vocês estavam num transe, entraram no transe, conduzido pela mentira, conduzido pelos preconceitos, pelo racismo, o racismo odioso, estrutural, histórico, inconsciente que está no Brasil, né, que forja a identidade nacional, que votaram nele pela homofobia histórica, inconsciente, estrutural, institucional, que forja a nação e o Estado brasileiro, que vocês votaram nele, que votaram nele por misoginia e machismo histórico, institucional, né, inconsciente, que estrutura as relações.
no Brasil. É importante que as pessoas entendam. Votaram por esses motivos, votaram, reconheçam o seu erro, mas admitam e tenham memória, porque a gente não pode perder essa memória. Jean, você dá uma pista aí que para mim é super impressionante de onde a gente está. Você fala assim, Mandetta não quis assumir os cadáveres, né? Essa imagem me toma muito, inclusive, porque ela é muito cênica, assim, né? Sim. Então, e isso eu acho que é uma chave para o presente muito importante, porque você fala de uma materialidade. A gente está falando de Mandetta, mas a gente está falando de Dória, a gente está falando de Witzel, a gente está falando de uma série de sujeitos políticos que patrocinaram, apoiaram o golpe, o governo, o caos, portanto, e na hora que você tem que segurar o caixão, você tem que fazer um afastamento de determinadas coisas. Essa é uma dimensão que eu acho que é muito importante para fazer uma análise, porque a crise, ela nos dá a pista da virada, né? Ou seja, tem um momento em que a vida encarnada se realiza de tal maneira que esse é o momento da encruzilhada que você pode fazer uma virada. E não porque essas pessoas serão as autoras da virada, mas porque elas precisaram reconhecer no concreto que é preciso, obviamente, fazer uma virada no mundo. Então, quando você vê as grandes democracias que sustentam desigualdades, né? Porque a gente precisa falar que as desigualdades no mundo são sustentadas por grandes democracias, né? Para as suas nações. Então, quando você precisa ver um prefeito como ACM Neto defender, ou seja, acusar bancos, quando você vê o PSDB votando um projeto de taxação das grandes fortunas, é o concreto da vida, ou seja, da fratura, da doença, dessa carne exposta, é que a gente não vai poder perder tempo. Então, esse é exatamente aquilo que para a gente da Bahia, né, é tão fundamental, que é essa dimensão da encruzilhada. Né, que a encruzilhada não é o beco sem saída. A encruzilhada é esse ponto de transição em que você pode tomar rumos. É ali que você despacha, né, a sua energia. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora, e é fundamental que você esteja conosco, disputando essa dimensão, né? Ou seja, essa dimensão da política globalmente, ou seja, geopolítica. Eu acho que seria bacana que você contasse um pouco para a gente quais são as suas percepções de mundo, estando também fora do Brasil. Assim, suas análises sobre o Brasil são fundamentais, mas como você vê o mundo se movendo, porque, por exemplo, eu não vejo uma saída, por exemplo, eu não vejo os líderes, as grandes lideranças mundiais se movendo numa perspectiva global de encontro, ou seja, a pandemia ela é global, a crise ela é global, ou seja, ela vai na centralidade de uma globalização que não deu certo. Portanto, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tem as pistas no mundo de como esse mundo se organiza. Sim, a gente tem uma pista, por exemplo, que é da China, mas isso ainda está tímido do ponto de vista da leitura global. E nós temos as leituras que são locais, né? Como você fala. O eugenismo não é novo, o aniquilamento de algumas identidades não é novo, a afirmação de processos de soberania se dão no aniquilamento, na interdição de figuras, né? Na interdição de figuras históricas, na interdição de narrativas de povos e comunidades. Então, essa é uma estratégia de dominação. Mas é justamente, né? Ou seja, o próprio sentido de mentira ou de fake news, ele se realiza porque a comunidade e a sociedade está afastada dessa vida. Eu posso falar isso porque vivi muito isso com Marighella, ou seja, uma figura que foi a vida inteira aniquilada no sentido simbólico, ou seja, que viveu um apagamento político, intencional. Então, o que acontece com a retirada dessa figura, dessa história, dessa presença do mundo da política, por exemplo?
Ou seja, você tira uma figura da vida das pessoas. Portanto, quando, aí você fala, esse dia 17, eu me lembro muito, assim, te vendo, a emoção, e eu acho que é a emoção das pessoas que estão aqui conosco. Muitas pessoas me mandaram: Maria, obrigado por estar com o Jean, nos proporcionar isso. Eu falei: gente, foi o orixá, né? Porque não foi combinado, mas eu estou muito grata, porque eu chorava, assim, né? Quando ele... Porque o voto de Bolsonaro é logo depois do de Glauber, né? E antes do meu. E o seu vem depois, e antes do seu. Então, o Glauber, ele dedica o seu voto aos lutadores e lutadoras do Brasil, e aí Bolsonaro, na minha percepção de quem estava assistindo, era como se fosse uma resposta àquela dedicatória, daquela dedicação, e faz aquela afronta, e você vai lá e dá aquele gesto final que nos lava um pouco a alma, mas ali a gente já tinha interrompido, já tinha feito a ruptura daquilo que era o normal. Acontece que, para a maior parte da população brasileira, esse é um mundo absolutamente ausente. Então a gente está falando de duas situações. A gente está falando de uma interdição programada, política, e aí você traz muito assim, o poder da grana, dos empresários, de todas as estruturas que financiam, que naturalizam, que apoiam, né? Que patrocinam materialmente, mas o fato de não intervir imediatamente mantém esse poder. Acho que você foi uma das pessoas que mais denunciou isso com muita verdade, mas tem uma outra parte enorme da população, gigante, em que todos esses temas estão absolutamente ausentes das suas vidas por uma dimensão programada. Então, e aí voltando para você, assim, como é que agora, do concreto da doença, no sentido real e não só simbólico, né? No sentido da crise, no sentido do corpo exposto, no sentido dessa ferida exposta, que aí aproxima. Então, não se trata mais da pós-verdade, é verdade, é mentira, é fake, não é. Ou seja, é a vida. As pessoas vão testar isso na própria encarnação. E não seria justamente aí a pista e encruzilhada de fazer a encarnação, ou seja, não é só um fato, ou seja, não é só uma notícia, não é só um dizer A ou B, é encarnar. E aí, portanto, aí quando a gente traz a dimensão da cultura ou das resistências possíveis através da cultura, é na perspectiva de criar sentido, ou seja, vida e sentido, ou seja, não é mais só política, é para quem, como, né? Com que manejos, né? Com que tecnologias, com que repertórios. Então, né? Então, queria que você para a gente dialogar. Você trouxe muito, eu estava aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou contemplar tanta coisa que tá na fala dela. Mas vamos lá. Primeiro, vou pegar pelo dado que você trouxe sobre o seu avô, né? A vida de Marighella, a vida dele, toda a luta a que ele se dedicou e todas as tentativas de apagamento dele da história ou de transformação do papel dele na história ou de mudança da percepção das pessoas em relação a ele, todos os esforços de apagá-lo ou de transformá-lo num inimigo, dizem muito de como a história como os vencedores costumam contar a história. Os vencedores, que eu digo, os opressores, como os opressores costumam contar a história, né? Então nós temos duas batalhas, nós, os humanistas, nós, os progressistas, nós, os que acreditamos no mundo partilhado por todos e todas, inclusive pelas vidas humanas, pelas vidas animais. Nós temos duas batalhas para travar. A primeira batalha real de garantir esse mundo para todo mundo e garantir uma vida justa para todo mundo, uma vida digna e boa para todo mundo. E nós temos uma segunda batalha, que é lutar pela memória dessa luta, né? Para que não apaguem a gente dessa luta, para que não apaguem nossa luta e para que não nos transformem em inimigos dessa luta, né? Essa é uma batalha muito grande. E essa batalha, essa disputa pela memória, essa guerra cultural, ela se intensifica no mundo todo a partir de 2016, quando as novas tecnologias da comunicação e da informação passam a servir para manipulação
das massas, para manipulação. Não sei nem se eu vou usar esse termo massa, porque o termo massa está muito ligado à comunicação de massa, mas passa a servir à manipulação dos indivíduos através das mídias sociais. Ou seja, os dados que a gente forneceu nas mídias sociais passaram a ser utilizados por empresas que prestavam serviços a grupos políticos para manipular indivíduos e permitir que a extrema-direita ascendesse no mundo. Então, a gente precisa colocar... Você falou que quando a gente fala de Bolsonaro, estamos falando de Witzel. Quando falamos de Mandetta, estamos falando de Witzel, estamos falando de Dória, estamos falando da família Bolsonaro, estamos falando de todos os canalhas que se juntaram e perpetraram um golpe contra uma presidenta eleita democraticamente que não havia cometido crime algum, que era Dilma Rousseff. Uma mulher que dedicou parte da vida dela à luta pela redemocratização do país. Né? Uma mulher que sentiu no próprio corpo as violências de um sistema repressor, de uma ditadura corrupta e assassina, que queria garantir direitos, que queria garantir os privilégios de poucos já naquele momento. Então, a gente está falando deles, quando falamos de Mandetta, estamos falando de todos eles, mas estamos falando de outros canalhas que ascenderam em todo o mundo, né? A ascensão da extrema-direita no Brasil, ela não aparece deslocada. Ela está num fenômeno mais amplo, global, né, de ascensão da extrema-direita em outras partes do mundo, utilizando fake news, utilizando um método de diluição de elementos da verdade em narrativas mentirosas. Portanto, a ascensão tem a ver com isso que acabamos de falar, ou seja, de você destruir reputações, de você fazer com que as pessoas percebam quem foi herói, quem foi ético, quem foi justo como inimigo, né? Fazer com que as pessoas percebam quem mais fez, quem mais se dedicou como inimigo. Então, as fake news, elas servem a isso. E aí a gente vê que no Brasil, por exemplo, o governo do PT, que foi um governo, de longe, o PT garantiu os melhores anos do Brasil desde a redemocratização, foi o PT que garantiu, foram os governos do PT que garantiram, as pessoas foram felizes durante os governos Lula e no primeiro governo Dilma. Quer dizer, a percepção da maioria mudou em relação ao PT e a Lula graças às fake news, graças a essa apropriação narrativa de elementos da verdade, essa apropriação de elementos da verdade e narrativas mentirosas para mudar a percepção das pessoas. Então, isso está acontecendo, a extrema-direita ascendeu, né, a extrema-direita ascende combinando uma política ultraliberal de um mercado livre, de um mercado absolutamente livre, defendendo um Estado mínimo, mas é importante que as pessoas entendam esse Estado mínimo como um Estado mínimo para os mais pobres, né, um Estado mínimo para as minorias, um Estado mínimo para os trabalhadores, mas um Estado máximo para os ricos, para os mais ricos, porque o Estado, nessa perspectiva neoliberal, ele continua perdoando dívidas bilionárias de grandes empresários, né? Esse Estado segue dando vantagens fiscais para grandes empresas que destroem o meio ambiente, ou seja, a extrema-direita ascende combinando esse neoliberalismo com um fascismo, né? Com um autoritarismo típico dos governos fascistas. E quando a extrema-direita está fazendo isso, aparece, então, um vírus que expõe as contradições e os limites do neoliberalismo. Um vírus que expõe os limites da tecnologia, né? E o próprio ritmo que a tecnologia estava impondo a nós e a nossos corpos. Um vírus que expõe a desigualdade social no mundo, né? E, portanto, essa ultradireita que é negacionista, que é mentirosa, corrupta, anti-intelectual, ela se vê apatetada, ela se vê... E aí ela tenta, porque como ela é anti-intelectual, ela é anti-ciência, ela tem um anticientificismo, né? Ela conduz os países a uma tragédia, né? A Itália, por exemplo, viveu toda a crise humanitária com aquela quantidade absurda de mortos. Por quê? Porque havia uma campanha dizendo Milão não pode parar, quer dizer, a economia não pode parar. E o isolamento foi criticado por autoridades de direita e de extrema-direita, autoridades neoliberais. O mesmo fez o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, que acabou se infectando e indo parar no UTI. E depois que saiu da UTI, de viver a experiência no corpo dele, ele então defendeu um sistema público de saúde. E aí,
isso nos coloca no que você falou de encruzilhada. E aí você recupera algo da cosmologia dos povos, das religiões de matriz africana, né? A encruzilhada é o lugar onde você arreia o despacho para Exu. Exu é o orixá da comunicação. Exu abre a comunicação entre o Aie, a terra, e o Orum, o plano divino, né? Sem Exu, sem o padê de Exu, sem o despacho para Exu, não há comunicação entre essas duas instâncias. Então, Exu representa a crise no sentido grego da palavra, né? Não a crise numa perspectiva negativa, mas a crise como uma oportunidade, como um momento. Então, nós estamos nessa encruzilhada e precisamos, desde já, fazer o futuro, né? Vamos lá fazer o que será, como diz a canção de Gonzaguinha. E aí, para fazer esse futuro, nós precisamos ver o que há de específico nessa experiência, o que há de específico na experiência brasileira em relação à pandemia. No Brasil não vai funcionar soluções que foram utilizadas na China, na Coreia do Sul, ou mesmo na Itália, por exemplo, drones, falando para as pessoas que voltem para casa. Essa imagem do drone num país sem acesso a grandes tecnologias, né, em que banda larga não está ao acesso de todos, essa imagem de um drone falando vai, ao invés de desagregar as pessoas, ou seja, de impedir a aglomeração, o drone aglomera as pessoas em torno dele porque as pessoas estão fascinadas com o drone. Então, o drone é contraproducente. Ou seja, o que Dória vai fazer com um sensor de calor para saber, através do celular, para saber se as pessoas estão se movendo numa favela superpovoada, densamente povoada? As favelas são densamente povoadas, as casas estão grudadas umas nas outras. As casas estão grudadas umas nas outras e umas em cima das outras. Famílias que moram a família inteirinha ali naquela casa, vai construindo, batendo a laje e construindo. Ou Tem seja, divisão de cômodos, né? exato. Um sensor de calor não tem muito a dizer. Então, em vez de buscar essas soluções, em vez dos neoliberais e de toda essa gente de direita tentar essas soluções tecnológicas, eles deveriam, por exemplo, ouvir os movimentos sociais, né? O que é que os movimentos sociais estão fazendo? Por que, por exemplo, os prefeitos, como a ACM Neto, que disse que vai, por exemplo, vou trazer para o concreto da ACM Neto, disse que vai multar quem não esteja usando máscara nos carros. Bacana. Mas quantas máscaras tem disponíveis para comprar nas farmácias? Quem é que tem acesso à máscara? Por que a ACM Neto, junto com o governo do estado, não faz um programa, nesse momento, de empoderamento de mulheres da periferia na fabricação de máscaras, por exemplo? Deixa eu dar uma notícia maravilhosa aqui. Rose Lima, diretora do Teatro Castro Alves, está aqui. Você sabe que o Centro Técnico do Teatro Castro Alves, tá claro, parou de trabalhar, mas o Centro Técnico está fazendo as máscaras. Maravilha! O Centro Técnico que você conhece, dando um exemplo bem concreto. Exato. Então é isso. Assim, por exemplo, por que não buscar essas soluções da sociedade? Por que o governo do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella e o governador Witzel, não ouve o que Renê Silva, do Voz da Comunidade, tem a dizer sobre suas ações no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, para manter as pessoas em casa? Né? Por que o governo ainda não se reuniu com as organizações não governamentais que defendem os povos indígenas, os povos isolados? Ou seja, nesse momento, nós temos que buscar soluções que tenham a ver com a nossa história, que tenham a ver com nossas contradições, que tenham a ver com os nossos limites, e não só soluções copiadas de países do norte global. Está na hora da gente usar o sul global como referência. Então, em vez de utilizar a Coreia do Sul, que reduziu o número de infecção, vamos ver o que é que o Uruguai está fazendo. E o Uruguai está baixando, o Uruguai está testando muito mais gente proporcionalmente do que o Brasil. Eu digo proporcionalmente porque o Uruguai é muito menor que o Brasil, tem muito menos gente. Mas proporcionalmente, o Uruguai tem feito muito mais, tem testado muito mais pessoas do que o Brasil. Vamos ver o que é a Argentina. O nosso vizinho, a Argentina foi brilhante, inclusive, né? Na condução. Exato. Ou seja, nós temos que buscar essas soluções nesse momento e temos que reforçar, na construção desse futuro, temos que reforçar essas redes de solidariedade. Nós somos a vida. Em nós, em você, no Renê Silva, na Daniela Mercury, nas pessoas que estão aqui, em nós, no próprio Mandetta, né? Verdade seja dita, pulsa a vida. Nós temos uma pulsão de vida. E a nossa pulsão de vida tem que se sobrepor agora à pulsão de morte, de destruição das pessoas que estão, da família Bolsonaro, de parte do governo dele, da maioria do governo dele, das pessoas que apoiam
o que esse governo está fazendo, né? A nossa pulsão de vida, a nossa vontade de recuperar o que nós perdemos agora na quarentena, o abraço, o afeto, o estar junto, o carinho, recuperar esse ambiente, ela tem que se sobrepor. Nós temos que disputar nesse momento o futuro agora dessa maneira, ajudando as pessoas como a gente puder, com campanhas. Quem não se sentir seguro, individualmente não se sinta seguro, porque é hipocondríaco, porque, né, fica muito nervoso com o tema da doença, e não queira fazer a doação, você procure alguém, uma instituição que está fazendo as doações de cesta básica, né? Se você não consegue fazer, se você não tem nada de material para dar, dê um conforto, ligue para as pessoas. Se você mesma está em angústia nesse momento, fale das suas angústias, dos seus medos nesse momento, sabe? É normal ter medo nesse momento. São as nossas vidas que estão em jogo, é a vida de quem a gente ama que está em jogo, né? Então, isso é que tem que se colocar. E aí nós temos que prestar atenção também, Maria, em detalhes. Por exemplo, quando o presidente da República no Brasil, esse fascista, diz numa comunicação pública, numa live, numa transmissão, de que Mandetta estava mais preocupado com a vida, quer dizer, ele se assume como um agente da morte, mas não da morte naquele sentido que São Francisco de Assis defendia a morte como uma renovação da vida, mas a morte como uma necropolítica, a morte como uma decisão de matar pessoas que ele considera excludente, né? De matar nossos pais, de matar nossos avós, de matar nossos tios que são mais velhos, de matar as crianças que estão nascendo, de matar as pessoas pobres, trabalhadoras. Quer dizer, esse sujeito perdeu qualquer limite, né? Que ele já tinha perdido, na verdade, antes. Mas agora é demais que um presidente faça uma coisa dessa, entendeu? E é natural, justamente nesse contexto, e é nesse contexto que ele está perdendo, digamos assim, a audiência. Eu acho que é também importante, do mesmo jeito que ele está radicalizando, ou seja, passando dos limites, acho que pela primeira vez nesses anos, ou seja, desde 2016, que ele está perdendo a audiência. Acho que é fundamental mantermos numa atividade nessa perspectiva para tirar essa audiência, né, Jean? Falar da vida realmente no sentido de não existe como ele tenta colocar, né, uma falsa crise, né, entre a vida e a economia. Ou seja, as pessoas vão perceber isso não a partir de uma retórica, elas vão sentir na sua dimensão de alma, na sua dimensão de existência. E é dessa insurgência que você fala. Sim. A gente está lidando agora com a dimensão do comer amanhã, da fome. Então, as redes de como alimentar, elas serão muito mais soberanas do que uma política econômica. Ou seja, da realidade viva. Serão, e eu acho que serão porque as pessoas querem viver. Porque como diz Gonzaguinha, eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita que é bonita. As pessoas querem viver. As pessoas querem viver e a gente quer garantir a vida às pessoas. E eu acho que nessa vontade de viver, nessa fome de viver, nessa fome de existir, nessa fome de abraçar, as pessoas estão despertando, as pessoas estão lhe dando conta. Essa oposição entre vida e economia além de um assinte, além de uma ofensa profunda, de uma ameaça, né? Ela é de uma estupidez, porque não há economia sem vida. Quer dizer, nenhuma economia existe sem vida humana, sem a gente, né? O neoliberalismo, ele tem um equívoco, ele traz um germe de destruição dele mesmo, porque o neoliberalismo é a antítese da vida. Ele nega a vida, inclusive o próprio corpo, como um corpo que trabalha, como um corpo que goza, como um corpo que precisa existir, né? Na verdade. Então, eu acho na sua experiência. Então eu acho que é isso que vai acontecer. Tem muita gente saindo do trânsito, o número de panelaços tem se multiplicado, o número de líderes mundiais que têm criticado a postura do presidente do Brasil é enorme, de líderes mundiais que estão tratando esse sujeito como uma ameaça não só ao Brasil, mas uma ameaça à saúde planetária, né? Porque você disse que a globalização não deu certo. Eu nem diria que a globalização ela deu certo, mas a globalização ela tem problemas, né? Quer dizer, você não pode, num mundo globalizado... Ela não dá conta das saídas, né? Isso que eu quero falar. Ela não está dando conta de responder, né? Eu diria que o neoliberalismo não deu conta de lidar com uma pandemia no mundo globalizado.
Então, no mundo globalizado, a ideologia neoliberal não dá conta, porque no mundo globalizado, quando há uma pandemia como essa, tem que ter uma solidariedade internacional, porque os corpos estão se deslocando, as fronteiras, as pessoas estão atravessando fronteiras, mas são só as mercadorias e o dinheiro que circula. São as pessoas também circulam. Então, foram turistas que foram para a Itália que trouxeram o vírus da Covid-19 para o Brasil. E foram turistas que foram para a China e homens de negócio que foram para a China que levaram para a Itália. E por aí vai. Quer dizer, no mundo globalizado, não são só mercadorias e dinheiro que circulam. As pessoas circulam também. E quando surge uma pandemia, o neoliberalismo não dá conta de tratar essa pandemia, porque a pandemia exige sistemas públicos de saúde que atendam igualmente, desde o primeiro-ministro até a pessoa mais pobre, tratem igualmente essas duas pessoas, deem acesso a elas ao mesmo tratamento. Implica que o sistema de saúde esteja preparado, ou seja, no ponto de vista da sua infraestrutura e dos seus profissionais de saúde, é fundamental. Exige que haja uma cooperação internacional e exige principalmente que quem mais ganha, quem mais lucra, colabore e ajude quem menos pode, né? Ou seja, por isso que o mundo agora está discutindo algo que antes era considerado coisas de esquerda, uma política econômica de esquerda, ou seja, taxação das grandes fortunas, né? A nós não interessa só a solidariedade momentânea de gente rica que está fazendo doação nesse momento, não. A gente quer que essas pessoas abram mão de uma parte pequena dos seus lucros, da transmissão da sua herança, e ceda uma parte através de impostos para ajudar quem não pode, né? Quer dizer, a gente precisa disso. É isso que a gente está defendendo. E aí eu volto à encruzilhada que você colocou. Essa defesa do futuro, já vai terminar isso? Já estamos em cima? Foi 5 minutos. Oh, que pena. Bom, mas é isso. Muito rápido. É muito rápido, né? Mas eu acho que a gente tocou nas principais ideias que tinha que tocar. Eu quero dizer que eu estou à sua disposição sempre que você... Meu amor. Pensa essas eleições na Bahia. Eu quero muito, porque você não é pelo PT, não é pelo partido, mas é por tudo que você representa, para o campo da cultura e toda a coletiva que está com você, toda essa coletiva de artistas e gestores culturais que estão com você. Agradecer muito, muito. Adoro você sabe disso, a nossa amizade, muito, muito bacana. Espero que as pessoas possam ver o filme de Wagner, que é maravilhoso. E você abriu essa live com uma homenagem a Moraes Moreira. Eu vou encerrar com homenagem a ele também, recitando, não cantando, mas recitando uma letra dele linda, que foi gravada por Elba Ramalho e por Margareth Menezes. Diz assim: na mão do poeta, o sol se levanta e a lua se deita, que é o poeta Castro Alves na Praça Castro Alves. A côncava praça aponta o poente, o apronte e o levante crescente da massa. Nos pés do poeta, a massa descansa de olho na festa. E o céu abençoa essa fé tão profana. Ó, minha gente baiana, goza mesmo que doa. Abolição. No coração do poeta cabe a multidão. Quem sabe essa praça repleta. Navio negreiro já era. Agora que muda a galera nessa cidade-nação. Ai, meu Deus, que coisa linda. Jean, muito obrigada. Eu queria voltar dizendo assim, nós nos conhecemos em meados dos anos 90, eu ali fazendo curso de interpretação teatral, teatro, Jean fazendo jornalismo, comunicação, se tornando jornalista. Então me encontrei com ele muitas vezes profissionalmente como amigo de uma galera, mas também profissionalmente. A nossa amiga Amaranta César foi quem nos aproximou, de verdade, na verdade. Claro, e ela está aqui totalmente coletiva, nessa, enfim, super engajada. Uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Eu também acho. Eu sou suspeita. Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, a Amaranta César. É uma intelectual de uma percepção muito complexa, né? E eu tenho uma admiração muito profunda. E eu acho que esse encontro, né, Jean, isso que a gente está fazendo agora é toda uma geração de todo o Brasil se colocando em posição de assumir responsabilidades pelo futuro que talvez não vejamos, mas não nos resta nada a fazer senão nos erguermos, nos levantarmos para imaginarmos uma sociedade de futuro. Maravilha. E nesse sentido, nós entendemos que a cultura é fundamental. Eu venho dizendo que a cultura é um ativo de democracia.
no Brasil isso é uma realidade. Foi através da cultura que povos, sujeitos se afirmaram, identidades foram respeitadas. E nós achamos que é fundamental nas cidades um projeto em que a cultura esteja na centralidade para pensar o amanhã. Sim. Então, para quem está perguntando, tem gente perguntando, perguntou onde que eu tô. Eu estou em Boston, nos Estados Unidos. Eu estou com um professor visitante da Universidade Harvard, do Hutchins Center, do Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center, na Universidade de Harvard, estudando fake news. Estou em quarentena, em isolamento social, como todos vocês. Os Estados Unidos são, no momento, o epicentro da pandemia, então estou tomando todos os cuidados. É isso. Fale, Maria. Não, aqui tem um poema que Dilma Rousseff leu na sua saída, que é um poema de Mayakovsky, que eu também queria ler, já que estamos nessa... Por favor. E então, que quereis? Fiz ranger as folhas de papel, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Nós vamos e assim a gente encerra, vamos atravessar, vai passar. Muito obrigada. E sexta-feira a gente tem mais axé. E sexta-feira nós temos nova live. E aí vamos falar mais especificamente de cidade, política e a cultura produzindo sentido. Um beijo, muito obrigada. Um beijo a todas as pessoas que mandaram um beijo pra mim nos comentários. Beijo, gente. Saudade demais de tudo. Um beijo. Todo mundo tá sentindo sua falta. Beijo, meu amor. Live leve, solta com valeu demais, gente. Vamos... se bem que ele tá aqui deixando. Jean saiu e na semana que vem... Gente, eu achei que ia encerrar agora. Estou muito emocionada. Jean é realmente um grande amigo, uma figura imensa da política brasileira. Nesse momento, a gente chama todos vocês que estão acompanhando, que queiram entender e acompanhar a coletiva. Então, nós temos uma página, né, no Instagram, um perfil no Instagram, a Coletiva Salvador. É uma convocatória a todas as pessoas da cidade, de fora da cidade, que querem conhecer a coletiva, essa movimentação cidadã de participação e ocupação política, que reúne sujeitos, atores da cultura, que querem participar de maneira ativa da vida política da cidade. E sexta-feira que vem, cidade, política e produção de sentido através da cultura. Live, leve, solta, manifesta, coletiva. Um beijo, obrigada, Jean, e até mais.